dizer que quando você está nervoso com uma vibração determinada, você se conectará a outras pessoas que estão nervosas. Não é que você está falando de alguma coisa e se conectará a pessoas que estão falando a mesma coisa. Também, mas que estão na mesma faixa de vibração. É como se você pegasse um rádio e colocasse ele, um walkie-talkie, numa determinada frequência. Você vai pegar o que está tocando ali, o rádio FM. Se você colocar numa estação 89, você vai ouvir o rádio rock. Se você colocar na 101,7, vai ouvir a Alfa, aqui em São Paulo. Se você colocar na 90,5, vai ouvir a CBN. É isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a sua frequência de vibração vai dizer com quem é que você vai se conectar. E qual que é a frequência de vibração do nosso planeta hoje? Qual que é a frequência de vibração do nosso país hoje? A frequência vibracional do nosso país hoje é muito ruim, no geral. Porque todo mundo fica pensando besteira, todo mundo fica falando, está vivendo esse problema difícil, e isso impregna o nosso Brasil inteiro. É como se fosse uma sujeira em cima do globo, em cima do orbe. Isso afeta todos nós, eu, vocês, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos. Pode ver, você sai na rua, o assunto geral é sempre esse. Crise, desânimo, isso vai desanimando, vai tirando a esperança das pessoas. Você vem aqui, toma um passe, faz um tratamento, volta para sua casa e mergulha nessa espécie de piscina psíquica negativa. No rádio, na internet, na televisão, com os amigos, na rua, em qualquer lugar. Como que a gente consegue passar por isso? Como que a gente vence essa barreira? Como que a gente se conecta aos espíritos de luz que estão todos querendo ajudar a gente? De monte, mudando o padrão de vibração. A sintonia que a gente está usando nesse momento vai dizer muito, para não dizer que ela vai ser decisiva na nossa vida. Por que eu falo decisiva? Porque nós sozinhos aqui encarnados na Terra, nós sozinhos como espíritos somos muito fracos. Para começar daí, a gente está muito lá embaixo de desenvolvimento espiritual. Muito fraco. Portanto, somos joguetes nas mãos de espíritos mais avançados do que nós, avançados intelectualmente. Se a gente não se policia, eles tomam conta da gente. Os espíritos inferiores simplesmente usam a nossa energia para manter o planeta exatamente como ele está, no caos. Os espíritos inferiores adoram problema. Adoram infernizar nossa cabeça com perca de esperança, o Brasil não dá certo, o Brasil já era, tá? O Brasil acabou, não tem mais. Aí você fala, vou para os Estados Unidos, o Trump vai te mandar embora, você não vai ficar lá também. Vou para a Europa, lá está cheio de terrorista, cara. Você fala, onde que eu fico então? Né? Aonde que eu fico? Né? A questão é que essa é uma lente que está sendo usada para ver o mundo. É a forma como você vê o mundo. É a forma como a gente está vendo o mundo. Um mundo que parece não ter mais esperança, o que não é verdade. E os espíritos fazem uso disso para nos aprisionar nesse mesmo padrão de desenvolvimento. Eles não querem que a gente evolua. Portanto, na casa da gente, todos os dias, é mais difícil, mas é totalmente possível. Acreditem em vocês. Acreditem no poder de cada um. Jesus, quando esteve aqui, já falou, vocês podem mover montanhas. Homens de pouca fé não têm ideia do poder que têm. Só que o que acontece é que a gente tem a doutrina espírita para mostrar para nós que a gente tem poder sim, que embora a gente ainda esteja na cadeia de desenvolvimento lá embaixo, bem fraquinho, nós temos uma potência gigantesca. E se a gente colocar em prática, a gente vai ter esperança. Tem um capítulo do livro Roteiro, no mesmo livro que fala da sintonia, onde Emmanuel fala das nações. E sempre que ele menciona as Américas, aqui é o lugar da renovação espiritual. Haroldo Dutra Dias, em uma entrevista,
se perguntando por que se o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, por que aqui então temos tantos espíritos, digamos assim, não tão evoluídos? Por que aqui, se aqui então é o celeiro de uma nova era da humanidade, por que aqui a gente enfrenta tanta dificuldade? Por que aqui é tão difícil? Aqui tem esses roubos e tem a violência e tem tudo isso, se aqui é a pátria do Evangelho. Se o Espiritismo nasceu na França, depois foi movido para o Brasil, somos hoje a maior nação espírita do mundo. Por quê? E a resposta é simples. Porque aqui estão as pessoas que precisam de ajuda. Aqui estão os espíritos que em outras eras, em outras épocas, encarnações passadas, leia-se nós, todos, cometemos erros, estamos aqui para nos ajudar e progredirmos juntos. Todos nós. Aqui é a grande oportunidade da gente de passar para um novo estágio espiritual. Aqui, juntos, a gente vai para frente. Agora o que acontece é que a gente não quer passar pelo tratamento. A gente quer sair da doença para o clube, correr a maratona. E nós estamos passando por isso agora. Portanto, a fé de que Jesus está com a gente, a fé de que aqui sim é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, e a fé de que tudo isso daqui tem um propósito. Isso daqui não está aqui à revelia, não está aqui sozinho, não está aqui à deriva. Jesus está no leme. Nós não estamos aqui nas mãos de políticos, nas mãos de empresários, nas mãos de ladrões. Jesus, quando teve no livro há 2000 anos, quando ele teve com Públio, na única vez que eles se encontraram, Jesus fala que Públio era um senador muito, como todo romano, né, do Senado, era muito orgulhoso, né, prepotente. E Jesus fala para ele: tudo que tem nesse mundo, eu posso fazer virar cinza, sim. E lá vai ele na vida dele, né? Continua na vida dele. E lá, sabe como que Públio morre? Alguém aqui lembra? 2000 anos? Não? Do vulcão mesmo. Pompeia. Jesus pega a cidade fora a capital do império, que era Roma. Pompeia era como se fosse a Veneza de hoje, Paris de hoje. Era tudo de mármore, de ouro. Lá estavam os maiores artistas, os maiores intelectuais, a maior parte pensante do Império Romano estava lá. Lá era um celeiro de gente rica e inteligente. Em menos de 2 horas acabou tudo. Tudo. Absolutamente tudo. O que eu quero dizer com isso é que qualquer coisa que esteja aqui está sob o controle de Jesus, que é digamos assim, o administrador do nosso planeta. Tem Deus, que é o Criador, Pai de todos nós. Mas quem cuida de nós, quem está aqui olhando por nós diretamente, é Jesus. Ele permite que essas coisas aconteçam, porque todos nós temos oportunidades de melhorar, incluindo os piores assassinos, ou criminosos, ou políticos, ladrões, seja lá o que for. Todo mundo tem a oportunidade de melhorar. E se eles estão tendo a oportunidade deles, se eles vão aproveitar ou não, isso não cabe a nós. Cabe a nós o quê? Passar por essa vida. E eu tenho certeza que nos livros de história, daqui a alguns anos, vão olhar para essa época aqui e falar: olha, foi a grande mudança no Brasil. Não só do Brasil, não, é do mundo inteiro, mas aqui, pode ter certeza, tudo isso que está acontecendo agora, que ainda vai perdurar muitos anos, é uma grande oportunidade para nós. Uma grande oportunidade para a gente evoluir. E a questão da vibração nisso tudo depende muito de nós. A gente precisa usar o que eu falei agora há pouco de cristianismo na prática. Não adianta ler no livro:
Olha, estou lendo aqui uma lição do Evangelho, falando sobre paciência, aí eu vou lá ler o livro de Emmanuel, não sei o quê, fecho o livro, saio, ligo lá no SPTV, leio o jornal, dou um compartilhar no vídeo de um outro matando o outro no Facebook, matando literalmente, atirando mesmo, porque é legal, essas coisas dão um golpe, né? Aí eu reclamo de um, não cuido da minha vida, cuido da vida do outro, né? Então, o cristianismo na prática é a gente tentar fazer no nosso dia a dia aquilo que a gente lê. Veja bem, eu usei aqui a palavra tentar, porque nem sempre a gente vai conseguir, e não há aí nenhum problema. Quando você não conseguir fazer exatamente aquilo que tem que ser feito, ter paciência, perdoar, não ter inveja, não ter ciúmes, se desprender dos bens materiais. Quando você não conseguir fazer isso, porque nós ainda somos espíritos em evolução, não tem problema. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta. Uma hora você vai conseguir. Porque essa ideia que entregam pra gente, isso é uma coisa dos tempos atuais, de imediatismo, né? Como eu falei aqui, desconfiem sempre de quem vier. Olha, tem aqui as 10 leis do sucesso. Nem lê o livro, nem perguntei. Se tivesse 10 leis de sucesso, não teria, qualquer um já teria lido esse livro e fazendo aquilo lá resolveu a vida, né? Na verdade, as coisas são muito simples, é que a gente não consegue fazer tudo ainda. Isso não quer dizer que a gente não vai conseguir um dia. E se você por um acaso ofendeu alguém, não consegue perdoar alguém hoje, é muito melhor que você assuma: não consigo perdoar, mas estou tentando, do que fale que perdoa e não perdoa coisa nenhuma. É muito melhor que a gente assuma aquilo que a gente realmente é e trate de arrumar aquilo que a gente de fato é, do que ser hipócrita e vender uma ideia que não é. Porque quando a gente voltar para o plano espiritual, essa máscara cai na hora. E o que eu gostaria de colocar de forma bem clara é que a nossa sintonia, não há problema nenhum, e Jesus deixou isso claro quando esteve aqui. Ele andava com prostituta, ele andava com gente que fazia, digamos assim, socialmente coisas muito ruins. Isso quer dizer o quê? Porque se o administrador do nosso planeta, o espírito mais elevado que já passou por aqui, fazia isso, significa o seguinte: o que importa não é o que você é, o que importa é para onde você está indo. Quando ele fala assim, vá e não peques mais, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você está tendo uma nova oportunidade, que você pode a partir dali ter uma outra vida, mas ele sabe que você pode cair outra vez, e se você cair outra vez, ele vai te salvar outra vez, e se você cair outra vez, ele vai te salvar outra vez, e por aí vai. É assim que a gente cresce. Portanto, se vocês têm problema em casa, eu acho que ninguém aqui deve ter problema em casa, tipo alguém que tem parente difícil, essas coisas todas aí, nem no trabalho, estou super satisfeito e tal, agradeçam a Deus e enfrenta porque é a sua oportunidade de fazer isso. Essa é a esperança que o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos deixa claro. Ali estão todas as lições. Se eu fosse citar, por exemplo, as 10 leis para ir para se resolver financeiramente, de sucesso no amor, essas coisas todas aí, eu substituiria tudo isso pelo Evangelho, com certeza. E olha só, se a gente for lembrar então do Antigo Testamento, que foi escrito há muitos milênios, a gente não consegue fazer tudo, mas a gente está evoluindo. Essa ideia de que a gente não está evoluindo, de que hoje está tudo ruim, é terrível. Essa semana eu assisti uma entrevista que se passou com o Pedro Reis na Livraria Cultura, onde ele entrevista uma historiadora que acabou de lançar um livro da história do Brasil. Ele pergunta: o que você acha do cenário atual político do nosso país? Está terrível, é o pior? Ela falou: não é nem de longe o pior, nem de longe. E aí você começa a olhar para trás: como não? É terrível. Sim, não estou falando que está bom, mas eu vou citar aqui
alguns problemas. Revolução de 32. Acho que ninguém aqui estava vivo nessa época ou se lembra disso, mas a Revolução de 32, os caras se matavam, muita gente por aí. Não era só robô, Lava Jato, não sei o que, não. Era morte mesmo, era pegar em arma, matar. E aí, Canudos, farrapos e outros tantos acontecimentos da nossa história. Tá passando a 6. O Brasil lá atrás. O Brasil lá atrás